O tema é ecologia. A palavra-chave da ecologia, relação. Logo, o que estuda ecologia? As relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Segundo Odum, que é um dos maiores ecologistas do planeta, a ecologia estuda a estrutura e a função da natureza. Mas cientistas modernos, como James Lovelock, por exemplo, formularam a hipótese de Gaia, segundo a qual a Terra funciona como um grande organismo vivo. Assim, todos os ecossistemas interagem como fossem órgãos de um mesmo grande organismo, que é a Terra. Inclusive, a Terra tem meios de obtenção de energia e sistemas de autorregulação. Mas para o vestibular, gente, é fundamental que nós detenhamos os conceitos básicos da ecologia. Quais são esses conceitos básicos? Vamos lá. Os níveis de organização. A gente vem do mais simples para o mais complexo. Por exemplo, a base de tudo que nós temos são os átomos. Os átomos constituem as moléculas. Eu já sei isso, professor. Ótimo! As moléculas constituem as células. Um conjunto de células com mesma função, e por isso tem a mesma forma, constitui um tecido. Se reunirmos os tecidos básicos, nós temos os órgãos. Órgãos que trabalham numa mesma macrofunção constituem um sistema. Se reunirmos todos os sistemas, por exemplo, sistema respiratório, digestório, excretório, nós temos um organismo. Organismos de uma mesma espécie constituem uma população, um conjunto de populações, uma comunidade. A comunidade interagindo no seu meio constitui um ecossistema. Já o conjunto de todos os ecossistemas da Terra constitui a biosfera. Você falou, mas professor, e qual é a questãozinha? A questão é, esses níveis de organização aparecem na questão e a pergunta é esta, lá vai, hein? A partir de que momento a ecologia entra em ação? Resposta, a ecologia entra em ação a partir de população. Você pode ver que sempre que temos níveis de organização, temos duas colunas. A segunda coluna começa por população. Por quê? Porque a segunda coluna inteira, população, comunidade, ecossistema, biosfera, fazem parte da ecologia. É preocupação da ecologia. Logo, repito, a partir de onde a ecologia entra em ação? População. Temos agora aqueles conceitos básicos sem os quais você não resolve questões que envolvem ecologia. Nós temos dois tipos de questões, aquelas que envolvem os conceitos indiretamente e sem conhecê-los você não entende, ou questão que cobra diretamente ou indiretamente esses conceitos. Vamos lá? Está preparado? Papelzinho e lápis à mão. População. Exatamente onde começa a ecologia. O que é população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma mesma área. Logo, sempre que eu me referir a uma população, por exemplo, a população de Curitiba, eu tenho que falar de que espécie eu estou me referindo. A população de Homo sapiens, a população de Drosophila melanogaster. Eu tenho que definir qual a espécie foi objeto do meu trabalho, considerando, repito, que população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que frequenta uma mesma área. Você vai dizer, mas professor, numa mesma área não vive só uma população? Claro que não. Vivem várias populações, porque numa mesma área nós temos várias espécies. O conjunto de todos os indivíduos de todas as espécies, isto é, o conjunto de todas as populações, nós chamamos comunidade ou biocenose. Às vezes, nós confundimos esses conceitos com conceitos sociais. Você vê, por exemplo, você está lá na missa e o padre diz: próximo dia 25, reunião da comunidade deste paróquia. É claro que ele está chamando os fiéis para a reunião. O que o ecologista vai entender? Que ele está chamando todas as espécies que frequentam a região da paróquia. Mosquitos, gente, bananeiras, roseiras, ratos, moscas, etc. Você vê, é uma baita de uma confusão. Primeiro dado, não confunda população e comunidade.
Por outro lado, eu não tenho somente seres vivos atuando no meio. Você vê que a luminosidade é importante, a temperatura é importante, o pH do meio é importante, só que esses fatores não são fatores vivos. São fatores físicos e químicos do meio que influenciam na vida das espécies. Chamamos os fatores físicos e químicos, portanto não vivos, de biótopo. Lembra bem, biótopo, fatores não vivos, fatores físicos e químicos do meio. Há uma dupla de conceitos que cai bastante, direto ou indiretamente. Habitat. Habitat é a área física onde vive a espécie. A gente costuma brincar e fala que o habitat é o endereço da espécie, é onde vive. Portanto, ao descrever a área, eu estou descrevendo o habitat. Ah, professor, e o que ela faz no seu habitat? Toda ação, nós chamamos de papel funcional da espécie no seu habitat, é um nicho ecológico. Duas espécies diferentes podem viver no mesmo habitat? Sim ou não? Eu pergunto a você, dois meninos podem viver pacificamente na mesma festa? Você vai dizer, claro, professor, desde que não queiram a mesma menina. Aqui também. Duas espécies podem viver pacificamente no mesmo habitat? Sim, desde que não queiram comer a mesma coisa. Porque se ocuparem o mesmo nicho, entre elas haverá competição. Portanto, guarde bem isso. Se você encontrar duas espécies diferentes no mesmo habitat, com certeza não possuem o mesmo nicho. Professor, uma coisa que a gente ouve falar bastante é ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é a fusão de duas palavras, sistema ecológico. O que nós temos num sistema ecológico? A parte viva e a parte não viva no meio. O que é a parte viva? A comunidade. E a parte não viva? Os fatores físicos e químicos. Então, ecossistema é a biocenose, que é sinônimo de comunidade, mais o biótopo. Ou seja, que ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região interagindo. O que significa isso? Trocando matéria e energia entre si. Repito, ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região trocando matéria e energia entre si. Portanto, não é o tamanho da área que define um ecossistema. Uma lagoa é um ecossistema, como uma floresta ou como um aquário que você tenha em casa. Todos os ecossistemas da Terra constituem a biosfera. Há até quem diga que a biosfera é um grande e único ecossistema do planeta. Por outro lado, a gente observa que há áreas tão diferentes no planeta de altitude, de clima. Essas regiões do planeta definidas pelo clima e o clima determinando a flora e clima e flora determinando a fauna, nós chamamos de biomas. São as grandes regiões da Terra. O que é bioma? Bioma é o conjunto do clima, da flora e da fauna de uma região. Num planeta tão diverso, nós temos a vida ocorrendo em três grandes ambientes. Esses três grandes ambientes onde você encontra a vida no planeta são chamados biociclos. Quais são os ambientes? Marinho, de água doce e o ambiente terrestre. O ambiente marinho chama talassociclo. O ambiente de água doce, liminociclo. E o ambiente terrestre, epinociclo, onde você e eu vivemos. Agora é a sua vez. Quero ver se você marcou bem esses conceitos básicos que são fundamentais para o sucesso no seu vestibular esse ano. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá? Questãozinha de Londrina. Atenção, em um ribeirão foram pescados dois peixes muito semelhantes, exceto pela coloração das nadadeiras. Um biólogo informou que pertenciam ao mesmo gênero, eram, porém, de espécies diferentes e apresentavam dietas distintas. O peixe com as nadadeiras claras alimentava-se de moluscos e crustáceos que viviam no fundo do ribeirão,
E o outro, cujas nadadeiras eram avermelhadas, comia folhas de plantas e insetos aquáticos. Com base nessas informações, é correto afirmar. Letra A. Os dois peixes viviam em habitats diferentes, mas ocupavam o mesmo nicho. B. Os dois peixes viviam no mesmo habitat e ocupavam o mesmo nicho. Letra C. Os dois peixes viviam em habitats diferentes e ocupavam nichos diferentes. Letra D. Os dois peixes viviam no mesmo habitat, mas ocupavam nichos diferentes. Letra E. Os dois peixes viviam no mesmo nicho, mas ocupavam habitats diferentes. Então, garotada, o que acharam? Resposta, letra D. Viviam no mesmo ribeirão, quer dizer, no mesmo habitat, mas faziam coisas diferentes, ocupavam nichos diferentes. Letra